E galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre o método científico, né? Na primeira aula a gente viu a introdução à ciência e à biologia e às ciências naturais, e nesse a gente vai ver um pouco sobre o método científico, que é muito importante aí nas ciências, certo? Então, para começar, a gente tem que saber o que é realmente o método científico, certo? Então, o método científico, a definição dele é a seguinte: é um conjunto de etapas, normas e técnicas empregadas para validar um estudo, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico, certo? Então a gente viu que a ciência ela busca o conhecimento, né? Busca estudar os fenômenos que ocorrem, certo? Então o método científico ele vai meio que padronizar as etapas de uma pesquisa, certo? Então vai padronizar as etapas, as normas e as técnicas para validar um estudo, né? Para um estudo ser considerado válido. Aí agora a gente vai ver um pouco sobre alguns conceitos importantes para essa nossa aula, que é o conceito de fato, de hipótese e de teoria, certo? Então, o que é o fato? O fato é um objeto ou um processo, né, um fenômeno do mundo natural, que podemos observar tanto com os nossos sentidos naturais, mas também com o auxílio de instrumentos, né, como a lupa, como o microscópio, entre outras diversas coisas, certo? A hipótese. A hipótese é um palpite, né, do motivo pelo qual um fato está acontecendo. Ou seja, é uma tentativa de explicação para determinado fenômeno. Então, ao nosso redor, a gente está rodeado de fatos, né? Rodeados de fenômenos que estão acontecendo. Então, a hipótese nada mais é do que uma tentativa de explicação para esse fenômeno, certo? E a teoria é uma ideia ampla, né? Um modelo que explica um conjunto de observações e fatos abrangentes da natureza. A teoria é algo considerado já consolidado, certo? É algo considerado verdadeiro. Então, exemplos de teoria, né? A teoria celular e a teoria da gravitação, certo? A teoria da gravidade. Então, aí vem a pergunta, né? Então, qual é a diferença, a principal diferença entre a hipótese e teoria? Elas são diferentes, isso é verdade, né? Uma teoria ela é formada por várias hipóteses, né, que já foram testadas e comprovadas. Então, como eu falei, uma teoria já é algo certo, né? Algo comprovado. Então, dentro da teoria celular, por exemplo, existem várias hipóteses, né? Vários palpites para vários fenômenos que já foram testados e já foram considerados verdadeiros, né? Utilizando aí o método científico, certo? Então, uma teoria é um conjunto de hipóteses que já foram testadas e comprovadas, certo? Então, essa é a principal diferença. Aí a gente vem para o método hipotético dedutivo, né? Tem esse nome porque ele é hipotético, porque tem hipótese, e é dedutivo porque tem deduções, certo? Então a gente viu lá na primeira aula que para se buscar o conhecimento nas ciências são utilizadas várias metodologias. E o método científico, o método hipotético dedutivo, é um desses dessas metodologias, certo? Então, o método hipotético dedutivo é um método de investigação científica, né? Que envolve a formulação de hipótese, a dedução de consequências a partir dessas hipóteses e a realização de testes, né? Então, o método científico é um passo a passo, o método hipotético dedutivo é um passo a passo, né? Um método científico, né? E vai ter uma hipótese, ou seja, um palpite sobre um fato, vai ter a dedução de consequências, né, que são as deduções, e também precisam ocorrer testes, certo? Então, o conhecimento científico em geral vai começar com uma pergunta. Então, na ciência, a gente sempre busca o quê? Responder a várias perguntas, né? Então, a pergunta que vai nortear toda a nossa pesquisa, né? A gente quer responder justamente uma pergunta. Então, com base nessa pergunta, a gente vai desenvolver uma pesquisa, certo? Então, a pergunta, normalmente, ela vem de quê? Da observação de um fato, né? A gente observa os fatos e fenômenos que ocorrem no mundo e a gente vai fazer uma pergunta a respeito daquele fato, né? Exemplo, né? Se estiver ocorrendo uma chuva,
Uma pergunta plausível é por que está chovendo, né? Entre outros fenômenos que ocorrem, né? A questão do aquecimento global. Por que está acontecendo o aquecimento global, né? E isso é uma pergunta com base em uma observação do mundo real, né? Dos fenômenos e fatos do mundo real. Então, para formular uma hipótese, os cientistas analisam, interpretam e reúnem o maior número de informações sobre o assunto em estudo, né? Essa é uma etapa bastante importante, certo? Depois de realizar a pergunta, os cientistas vão observar e vão coletar o máximo de informações sobre aquele fenômeno que está acontecendo, certo? É a etapa de coleta de dados, né? Então, essa parte é bastante importante para o desenvolvimento da pesquisa, né? Porque quanto mais dados a gente tem, mais informações a gente vai ter sobre aquele fenômeno, certo? Para uma hipótese ela ser considerada válida, ela tem que ser testável de alguma forma, certo? Então tem que haver testes nas hipóteses para ela ser considerada válida, certo? São exemplos de testes. A própria observação. Existem muitas pesquisas onde a própria observação já vai gerar muitas informações, certo? Mas também existem as simulações matemáticas, né, que nada mais são do que cálculos matemáticos, que normalmente são feitos em computadores, porque os computadores têm um maior poder de processamento, né? E o mais comum são mesmo os experimentos, né? Lembra de experimentos, já lembra de ciência, certo? Quando a gente vai, né, para esses testes das hipóteses, né, por meio dos experimentos, a gente tem que ter sempre um grupo controle e um grupo experimental. Vamos lá, o que é um grupo controle? Um grupo controle é um grupo de indivíduos, né, no exemplo de pessoas, um grupo de indivíduos onde não vai se realizar nenhuma modificação na pesquisa, ou seja, vão deixar eles de forma natural. Já o grupo experimental é aquele grupo onde a gente vai fazer alguma modificação na nossa pesquisa. Então, por que a gente tem que ter esses dois grupos? Porque ao fim da pesquisa a gente consegue o quê? Comparar, né? Comparar o grupo controle, que é o que não teve nenhuma modificação, com o grupo experimental, que é o que teve uma modificação. Exemplo bem fácil, uma dieta. Como é que a gente pode saber se uma dieta é realmente eficaz? A gente pode fazer uma pesquisa, né? Um grupo de pessoas, ele vai se alimentar de forma normal, do jeito que eles normalmente se alimentam. Esse vai ser o grupo controle. Já outro grupo de pessoas, eles vão se alimentar dessa dieta. Então, ao fim do experimento, o que é que a gente vai fazer? Comparar os que não fizeram a dieta com os que fizeram a dieta para ver quais as diferenças, né? Para ver se teve uma eficácia, certo? Então, continuando o método hipotético dedutivo, né? A partir das hipóteses, os cientistas vão fazer as deduções, né? Onde eles podem prever o que ocorreria em determinada situação caso a hipótese seja verdadeira. Então, as deduções, elas consideram que a hipótese, ou seja, que aquele meu palpite sobre o fenômeno é verdadeiro, certo? Então, as deduções é como se fosse uma pergunta assim, ó. Se eu fizer uma coisa, vai acontecer alguma coisa, né? Se eu colocar um reagente aqui, então vai acontecer determinada reação, certo? Se eu fizer essa dieta, então eu vou emagrecer uma quantidade de quilos. Mas isso aqui vai ficar bem mais fácil de entender quando eu chegar no nosso exemplo, certo? Se os resultados dos experimentos, né, se o resultado dos experimentos lá dos testes da hipótese, observação ou simulações matemáticas mostrarem que as deduções são incorretas, o cientista deve modificar suas hipóteses ou substituir por outra. Já se as deduções forem corretas, a hipótese ganha credibilidade e passa a ser aceita, certo? Então aqui está dizendo o quê? A gente vai ter a nossa hipótese, vai ter o nosso palpite e a partir da nossa hipótese a gente vai fazer as deduções. As deduções a gente vai fazer os testes. Se as nossas deduções derem corretas, a gente tem que voltar lá na nossa hipótese, no nosso palpite e modificar ele, revisar ele, porque aquilo que a gente estava pensando não é
certo? Já se as nossas deduções, né, os testes das nossas deduções derem corretos, querem dizer que a nossa hipótese normalmente ela vai estar correta, né, e vai ganhar credibilidade, sendo assim aceita, certo? E pode até constituir uma teoria, certo? Pronto, então aqui a gente tem um pequeno resumo do método hipotético dedutivo, certo? Então, quais as etapas? Proposição de uma pergunta sobre um determinado assunto, certo? Então, a gente vai fazer uma observação de algum fato, algum fenômeno que esteja acontecendo, e a partir dessa observação a gente vai fazer uma pergunta, né? Que vai nortear toda a nossa pesquisa. É na etapa de observação onde a gente vai fazer o quê? A coleta de dados, certo? A partir da pergunta, a gente vai ter o que? A formulação de uma hipótese. Ou seja, a gente vai tentar explicar aquele fenômeno que a gente observou, certo? A gente vai dar um palpite sobre aquilo que a gente viu, certo? 3. Levantamento de deduções com base na hipótese, né? Então a gente vai, a partir da nossa hipótese, a partir do nosso palpite, vai fazer as deduções, né? Aquela pergunta lá, né? Aquela condição. Se eu fizer uma coisa, irá acontecer tal coisa, né? Considerando que a minha hipótese é correta, certo? 4. Teste das deduções por meio de novas observações e experimentos. A gente viu que as deduções, as hipóteses e as deduções, elas têm que ser testáveis de alguma forma, né? Então, esses testes podem vir por simulações matemáticas, observações ou pelos experimentos, certo? Então, a partir daí, a partir dos nossos testes, os testes podem dar verdadeiro ou podem dar falso, né? Se os meus testes derem falso, eu vou ter que o quê? Voltar lá na minha hipótese, né? Se as minhas deduções forem falsas, tenho que voltar na minha hipótese e vou revisar e modificar a minha hipótese, certo? Já se meus experimentos, né, meus testes derem verdadeiros, então a minha hipótese é muito provável que seja o quê? Correta, que seja verdadeiro. Então eu posso publicar ela, né, e ela pode até constituir uma teoria, certo? Mas vamos para o exemplo que com o exemplo fica bem mais fácil, né? Então aqui, com certeza vocês já comeram goiaba, certo? Muitas vezes a gente abre uma goiaba, né? Parte uma goiaba e ela apresenta larvas dentro delas, né? Larvazinhas brancas, certo? Então, os cientistas eles fizeram essa observação, né? Eles viram um pé de goiaba e quando abriram a goiaba, viram que dentro da goiaba tinham essas larvas, certo? E viram também que apresentavam muitas moscas ao redor das goiabas, né? E elas também pousavam nessas goiabas. Então, essa é a primeira etapa, né? A observação. Observar que tem moscas pousando nas goiabas e também que as goiabas vão apresentar larvas no seu interior, certo? Então, essa é a primeira etapa, né? A observação de um fato, certo? A partir da observação e da coleta de dados vem a pergunta. Qual foi a pergunta que os cientistas se fizeram, né? Por que as goiabas apresentam larvas no seu interior, certo? E a partir da pergunta, como eu falei, a gente vai trabalhar nossa pesquisa com base na nossa pergunta, né? Para responder essa pergunta, certo? Então, analisando a observação, né, essas duas observações que os cientistas fizeram, a hipótese, né, o palpite deles a respeito daquilo que eles observaram foram o quê? Que quem deposita, né, os ovos nas goiabas, esses ovos vão eclodir, né, e formar larvas, são as moscas, certo? Então, essa foi a hipótese dos cientistas, né? Aí vem para a parte da dedução, né, que são a parte dos testes, né, por simulações matemáticas, observações ou experimentos. Então, a dedução, como eu falei, é aquela pergunta, né? Eu considero que a minha hipótese está correta e eu vou fazer uma condição. Se eu fizer uma coisa, então outra coisa vai acontecer, né? Se então. Então, o que foi que os cientistas fizeram? Eles impediram as moscas de chegarem até as goiabas, né? A condição foi: se eu impedir que as moscas tenham contato com as goiabas, né? Se eu impedir que as moscas cheguem às goiabas, então as goiabas não vão apresentar larvas, né? Porque as moscas
pela nossa hipótese, era quem colocavam lá os ovos nas goiabas, certo? Então os cientistas fizeram isso. Fizeram um experimento onde eles envolveram as goiabas em saco plástico, certo? Mas o que foi que eles fizeram, né? Eles deixaram goiabas sem o saco plástico, né? Que essas goiabas elas vão constituir o que? O nosso grupo controle, né? Foi as goiabas sem proteção. Já outras eles envolveram com saco plástico, certo? Que foi o nosso grupo experimental, né? Que é o grupo onde a gente fez alguma modificação. Ao fim do experimento, né, ao fim da pesquisa, eles compararam esses dois grupos e viram que na goiaba que deixaram sem o saco, foi encontrada larvas e na goiaba onde foi envolvida com o saco plástico não foram encontradas larvas, né? Então isso fez com que a nossa hipótese, a nossa dedução foi verdadeira, né? Então isso fez com que a nossa hipótese fosse considerada aceita, né? E a gente respondeu a nossa pergunta, certo? E é isso, muito obrigado aí. Sigam o meu Instagram e até a próxima.